Pela fé entendemos, olha a loucura da coisa, viu, Suzy? Olha a loucura da questão. Pela fé entendemos que é noumen, que é pensar com a mente, é exercitar a mente, observar. Pela fé entendemos, é uma percepção mental, que o universo foi formado pela palavra de Deus. Ó, eu falei sobre isso aqui no encontro com Deus aqui. Existe a palavra mundo. Milton, palavra mundo no grego qual é? Ô, louco. Ô, Bispa Delma, qual é, Delma? Mundo no grego, mundo. Cosmos. Cosmos. Quando a Bíblia fala em Atos 17 que Deus criou o mundo, mundo é a palavra cosmos. Mas ali em Hebreus, quando diz universo, não está falando do universo como talvez conheçamos. Ali está a palavra aion. Não é aio não, tá? Ô meu filho, pega a cabeça de aio. Aion. Aion tem uma equivalência de olam no hebraico. Conforme nós estudamos, apresentei esse estudo lá, viu, o Anderson, aqui no retiro da oitava, o Newton me chamou para me falar do mundo vindouro. Então, a palavra universo que está ali em Hebreus é aion. Aion não é cosmos. Aion é eternidade. E ali a gente descobriu, lá em Hebreus ainda, que Jesus Cristo criou dois mundos. Jesus Cristo criou dois mundos. Ah, mas a Bíblia não fala que Jesus Cristo criou dois mundos. Bom, a Bíblia não fala na tradução em português, mas ela fala no grego original. Qual foi os dois mundos que Jesus criou? Quem lembra? O mundo vindouro e o mundo provisório, exatamente. Ó, aprender, alguma coisa aprender, hein? O mundo vindouro é o espiritual. Isso aqui é rapidinho só para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. É o mundo espiritual que ele criou. Ele não disse isso? Ele disse isso quando? Sabe quando? Aquele famoso versículo que vocês leem direto. Na casa de meu pai, vou preparar. Então, o mundo vindouro foi criado por Jesus, o mundo espiritual. E o mundo provisório é o nosso planeta. O nosso planeta ele é provisório porque duas forças contraditórias convivem no mesmo lugar. Lembra que eu falei que Deus, quando ele foi criar o mundo, ele criou a partir dos nossos movimentos. Quais os nossos movimentos? Na verdade, só temos um, né? A queda. Então, para esse mundo para que esse mundo, Anderson, não seja destruído, Deus o transformou num mundo provisório, onde o amor e o ódio vivem no mesmo lugar. Até que o mundo vindouro vai tomar conta desse mundo provisório. Você vai ler em Hebreu, lá em Gênesis, só que uma resenha para o pastor Joel, o pastor Anderson e a Cleise. Quando você lê Gênesis, quando Deus criou o mundo, o planeta, Gênesis 1, aí ele vai dizer lá, 1:31, e viu Deus que era muito bom. Não é isso? Não é isso? Muito bom é menor que excelente. Muito bom é menor que ótimo. Por que Deus criou um mundo muito bom? É como se ele estivesse dizendo assim, para o que vai vir, o que tem está bom. O que vai vir? A queda.
Então Deus já criou esse mundo provisório. E tudo que é provisório vai ser substituído por algo que é permanente. O que é que vai ser permanente? O mundo vindouro. Só que o mundo vindouro, mesmo seja do futuro, ele interfere no nosso presente. Porque o cristão hoje recebe poderes do mundo vindouro. Que é exatamente isso que ele está dizendo. O autor de Hebreus. Pela fé entendemos que foi o universo, aí no grego está aion, os dois mundos, espiritual e o cósmico, formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Aí o que eu fiz? Eu quero trazer essa palavra aqui, não quero entrar no mundo vindouro, que não é o tema nosso. Mas eu quero entrar no universo como nós conhecemos. E aqui vai uma fala boa para nós sobre isso. A ciência, quando nasceu, ela tinha percepção que havia um Deus, que governava o universo com leis imutáveis, fixas, constantes, com equações, que fez o homem iniciar a pesquisa científica. A fé cristã é a alma da ciência. Eu gosto de dizer isso para algumas pessoas aí na cidade, amigos meus, que a fé cristã é a alma da ciência. A ciência, como existe, só existe porque quem começou ela foram os cristãos. A ciência é verificável. Então, a ciência, quando nasceu, ela tinha a percepção de que havia um Deus. Então, quando os cientistas hoje dizem, não, que o mundo veio do Big Bang, até o século XVIII, os cientistas acreditavam que o mundo criou. Então, Deus criou o mundo, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos descobrir como ele fez isso. Entra a ciência. Era assim. Então, a fé cristã é a alma da ciência. Foi essa percepção que o homem teve de que foi criado a imagem e semelhança deste Deus, que fez o homem se convencer que sua mente era racional e tinha lógica de Deus, e com essa mente tinha condição de entender o que Deus fez e como Deus fez. O pressuposto maior da ciência é a existência de Deus e que fomos feitos à sua imagem e semelhança. Ou seja, a gente observa o universo e a vida e a gente chega a uma conclusão, como o autor de Hebreus diz, nós cremos que Deus fez mesmo que eu não tenha visto. Esse livro é interessante. Cosmos, Bios e Teos. Foi escrito por um não cristão. Um livro chamado Cosmos, Bios e Teos. Cosmos, mundo. Bio, o que é bio? Vida. Teos, Deus. Um livro chamado Cosmos, Bio e Teos, escrito por 60 cientistas de todo o mundo, incluindo 24 ganhadores do Prêmio Nobel, Henri Mergenat, físico da Universidade de Yale, argumenta: só há uma resposta convincente para explicar a enorme complexidade das leis do universo. A criação de um Deus onipotente e onisciente. Esse cara é um cientista, ele não é um pastor. Esses autores do livro, quantos são? 60. Será que são 60 professores de escola dominical? 60 líderes de célula? 60 presbíteros? Não! 60 cientistas! Esses autores do livro, todos cientistas, acreditam que o universo só pode ter vindo à existência por um ato criador. Eles não dizem que é Deus, ou a maioria não diz que é Deus, mas a maioria diz o quê? Que alguém criou. Necessariamente não um Deus cristão, pode até ser um ET. Mas o mundo que existe não pode ser fruto do acaso. Não são cristãos declarados, são posicionamentos científicos e não religiosos. Vocês sabiam, aqui uma informação interessante para vocês. Vocês sabiam que a classe científica no mundo inteiro romperam com o darwinismo? Sabiam disso? Existe um site que tem mais de 1000 cientistas, entre médicos, biólogos, astrônomos, astrofísicos, que romperam com Darwin e eles acharam que Darwin e não dá para mais viver. Tem um site chamado Dissident of Darwin, em inglês. Dissident of Darwin. Vai, Lucas, você que é o pastor da nova geração? Dissident em inglês. Dissident of Darwin.
ou Descendant of Darwin, alguma coisa assim. Vê lá. Enquanto ele procura lá. Neste site estão assinados por mais de 1.000 cientistas das mais várias naturezas, rompendo com o darwinismo. Não é possível acreditar no darwinismo. Mais de 1.000 cientistas ao redor do mundo. Achou aí, Lucas? Tá. Existe no nosso universo, no nosso planeta, as leis antrópicas. O que é a lei antrópica? São leis naturais que só existem onde tem ser humano. Por isso que vem a palavra antrópica, de antropos. São 122 variantes antrópicas que provam que só pode ter essas leis onde tem ser humano. Por exemplo, aqui, uma lei aqui, ó. Se a força centrífuga do movimento planetário não equilibrasse precisamente as forças gravitacionais, nada poderia ser mantido numa órbita ao redor do Sol. É uma lei. Sim. Existe um projeto chamado Dissidência Científica de Darwin. Isso. Mais de 1.000 cientistas, biólogos, assinaram uma declaração dizendo: nós somos céticos em relação às alegações que as mutações aleatórias de seleção natural podem explicar. Tem vários assinantes. É o quê? Tem um James Thor, Michael, bastante. Os cientistas falam assim, não dá para acreditar nisso, cara. Agora eu pergunto para vocês, a comunidade científica denunciou isso? Não. Mas a gente vai cavando, né? A gente vai cavando, a gente vai estudando, a gente vai descobrindo. Continuando ali. Crosta terrestre. Se a espessura da crosta terrestre fosse maior, seria necessário transferir muito mais oxigênio para a crosta para permitir a existência da vida. Se fosse mais fina, as atividades vulcânicas e tectônicas tornariam a vida impossível. Outra lei antrópica. Se a rotação da Terra durasse mais que 24 horas, as diferenças de temperatura seriam grandes demais entre a noite e o dia. Se o período de rotação fosse menor, a velocidade dos ventos atmosféricos seria grande demais. A inclinação de 23 graus do eixo da Terra é exata. Se essa inclinação se alterasse levemente, a variação da temperatura da superfície da Terra seria muito extrema. Olha que coisa interessante esse videozinho aí, esse gifzinho aí. O ângulo perfeito da Terra em relação ao Sol. É perfeito. Verão e inverno. No hemisfério, 6 meses depois, ao contrário. É impressionante. Agora, eu digo para vocês, como é que isso veio do nada? Isso veio do nada, mas o Big Bang foi muito generoso, porque o Big Bang foi, ele criou 122 leis para o ser humano sobreviver no planeta Terra. Que Big Bang inteligente! É possível, cara. Sob medida. Sabe como é que a ciência chama? Ajuste fino. Não é isso aí, professor? O bom ter um professor aqui, porque se a gente falar bobagem, ele corrige. Ajuste. A natureza tem um ajuste fino. É Deus quem criou. Aí o autor de Hebreus diz o quê? Pela fé, entendemos que o foi criado a partir de coisas que não existem. Paulo vai dizer um pouco isso também, quando ele diz assim, em Romanos agora, não sei se é Romanos, quando ele diz, o Coríntios, ele vai dizer que Jesus Cristo criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Quer sejam tronos, é Romanos, quer sejam tronos, quer soberanias, principados e potestades. Quando ele fala coisas visíveis e invisíveis, ele está falando de forças que não se veem. Energia, eletricidade, gravidade. O Colossenses 1 também diz, exatamente. Diz lá o que, Lucas? Porque nele, Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra.
dominações, sejam principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Maravilha. Eu sou apaixonado pelo Teófilo de Antioquia. Se você estudar a obra de Teófilo de Antioquia, você vai falar assim que esse velhinho era fera. Esse velhinho, ô Nilton, não fica desesperado não, os velhinhos são fera, cara. Não fica tranquilo. É verdade, é verdade. Faltou aqui, ó, o Nilton tá meio lambocho hoje, porque o Sidney não tá aqui. Ele gosta do Sidney aqui. Você viu a pegadinha que ele deu no grupo do Sidney, né? Sidney é demais. Então a resposta boa. Deu, ele deu a resposta. Ele foi ironia, mas valeu, né? O Teófilo de Antioquia, ele viveu no século II depois de Cristo. Ele disse o seguinte, olha que se esse cara não foi um profeta, Nayane. No quarto dia, os luminares foram criados, sendo que, ele, na verdade, a obra dele é uma obra que ele estava discutindo com um ateu chamado Autólico. Não é alcoólico, não, viu? Autólico. Ele estava discutindo com o pagão Autólico. No quarto dia, os luminares foram criados, sendo que Deus vê de antemão, ele entendeu a tolice dos filósofos cretinos que iriam dizer que as coisas produzidas da terra vieram das estrelas. Cara, ele está falando na linguagem dele, né? De forma que eles poderiam colocar Deus de lado. Mas para que a verdade pudesse ser demonstrada, plantas e sementes foram criadas antes das estrelas. Assim sendo, o que veio depois não pode ser a causa do que veio antes. O cara era um profeta, cara. Ele fala filósofo, porque não existia o termo cientista. O que os cientistas, principalmente os ateus humanistas, falam hoje? Que o mundo foi criado pelas estrelas. O cara estava, 2000 anos quase. Olha o que ele falou. Olha o que esse cara falou. Deus que vê tudo de antemão, entendeu a tolice dos filósofos cretinos que iriam dizer que as coisas produzidas da terra vieram das estrelas. Por isso que Deus criou tudo antes das estrelas. Porque quem foi criado antes não pode dizer que o que foi criado veio depois. Fantástico, Teófilo de Antioquia. Se vocês estudarem o velhinho, as ideias dele é maravilhosa. Século II depois de Cristo. Para terminar. A própria existência do universo demanda a existência de Deus. A causa tem que ser transcendente. Ela criou o natural. Então, quem criou o natural tem que ser sobrenatural. A causa tem que ser poderosa para criar tudo de forma espetacular. A causa tem que ser eterna, autoexistente, porque a causa criou o tempo. A causa tem que ser onipresente, criou o espaço. A causa tem que ser intemporal, criou o tempo. A causa tem que ser imaterial, porque transcende o espaço limite físico. A causa tem que ser pessoal, porque tem uma intenção. A causa tem que ser necessária, porque tudo depende dela. A causa tem que ser moral, ou nenhuma lei moral seria dada. A causa tem que ser inteligente, cria tudo de forma organizada. A causa tem que ser sábia, criou tudo com propósito. Como Leibniz, o filósofo do século XVIII, ele dizia, por que existimos? Por que existe algo ao invés de nada? Deus criou todas as coisas. O autor de Hebreus vai dizer isso. E aí ele está afirmando, e veja, o objeto dele é a fé. Então, quando você lê o capítulo 11 de Hebreus, quando você vê lá sobre a fé, ele está realmente tentando convencer os judeus a não se os judeus cristãos a não se afastar da fé cristã, porque a fé nesse Deus, aí ele vai dizer, é como se ele estivesse dizendo assim, se você se afasta da fé nesse Deus que criou todas as coisas em Jesus Cristo, o que vai te sobrar? Moisés vai te sobrar? A inteligibilidade do mundo é uma consequência da prova da existência de Deus. A fé cristã é uma expressão de pensamento, de investigação, tendo como exemplo a Bíblia, a ressurreição de Cristo e a criação do universo. Isso é um salto intelectual relevante. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual livro conhecido como religioso,
Eu não entro nisso. Eu não vou nesse lado. A Bíblia, para mim, não é um livro religioso. A Bíblia é outro livro. Não é o religioso. Por exemplo, qual o livro religioso que provoca ser estudado? Qual o livro religioso, dito religioso, que se permite se passar pelo escrutínio? O Alcorão. Vocês já viram alguém atacar o Alcorão no sentido de cientificamente? Historicamente? Arqueologicamente? Não. Por quê? Porque não é interessante. Os livros dos Vedas, o Mahabharata, Bhagavad Gita, o Taoshi da China, qual desses livros sagrados a ciência ou a arqueologia questiona? Por quê? Porque, de fato, esses livros não são interessantes para a história. Por que eles só estudam a Bíblia? Porque a Bíblia é o único livro que se permite ser escrutinado pela ciência, pela arqueologia, pela história e pela filosofia. Vocês viram que só a Bíblia é atacada? Porque a Bíblia dá nomes, a Bíblia dá lugares, a Bíblia dá referências históricas. A Bíblia é o único livro. Então, a Bíblia, ela pode ser questionada, ou os outros não podem ser. Quando a Bíblia registra a ressurreição de Cristo, a Bíblia está dizendo a ressurreição de um ser humano pode ser estudado. Estude. Então, ela se deixa estudar. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Ela se deixa estudar. Por quê? Porque a dúvida... Então, o que a Bíblia é de verdade? Ela é um livro que provoca dúvida e oferece resposta. Que maravilha! A Bíblia é o único livro que oferece dúvida. Não. Ela provoca dúvida e oferece resposta. Porque o ensino ele tem que ser provocativo. Ninguém conhece Deus se Deus não te provocar a isso. Né? Então, quando você orar a Deus na sua vida pessoal, você fala, Deus, eu não entendo, Senhor, eu não posso aceitar isso. Deus está falando, é assim que eu quero que você ore mesmo. Porque não é possível o ano ser certinho em tudo. Não é possível que o Newton seja, por mais que pareça, não é possível que o Newton seja certinho em tudo. Não é possível. Pois é. Não é possível. Então, gente, as orações que têm mais fé são as orações que são feitas mais nas paredes dos hospitais do que nas paredes dos templos. As orações com mais fé são as que são feitas pelas paredes dos hospitais do que parede de templo. Por que, Senhor, meu pai teve esse AVC? Por que, Senhor, meu filho está com essa doença? É real. Então a Bíblia, ela se permite ser duvidada. A Bíblia diz, porque Tibério Augusto, nome, imperador romano, provocou o censo, tá lá, tá a história, tá lá. Porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, jamais falaria nisso. Então a Bíblia menciona que é para o cara estudar mesmo. A Bíblia nos provoca, irmãos. A Bíblia nos provoca a estudá-la. Então quando alguém tem dúvida sobre um princípio bíblico, quando alguém duvida de alguma coisa bíblica, é como se Deus estivesse dizendo, é por isso mesmo que eu escrevi a Bíblia, para fazer você ficar duvidoso. Porque na sua dúvida, você vai me achar. Como disse Bispo Ambrósio de Milão, no século III, para Agostinho de Hipona, não é o homem que encontra a verdade, é a verdade que encontra o homem. A verdade encontra provocando o cara. Provoca. Deus, obrigado porque o Senhor me provoca. Na sua provocação eu te encontro. Eu encontro a resposta para isso. Não entendi porque que meu filho ficou doente. Não, agora eu entendi porque que meu pai teve. Não, agora eu entendi porque o meu pai morreu. Entendeu? Então essas coisas é impressionante na vida da gente. E se você tem um irmão lá na sua igreja questionador, você louva a Deus pela vida dele. Você tem gente lá na igreja questionador?
Mas desde que seja questionador sincero. Não aquele que quer causar confusão. Não, esse não. O que é sincero? O que chega e fala... Nossa, eu tenho vários alunos. Ô, pastor, eu queria te fazer uma pergunta. Eu gosto do cara assim. Questionador. O cara quer aprender, ele quer saber, ele quer conhecer. Ele quer entender por que Deus fez isso. Por que o Senhor fez isso, Deus? É isso aí que Deus quer. Que a gente questione. Entendeu? Agora, a passividade nossa nem sempre é boa. Porque se você é passivo para Deus, você pode ser passivo para qualquer outra coisa. Né? Quando a gente entra no capítulo 11, só um pouquinho mais dos heróis da fé, nesse capítulo, o salão dos fiéis, somos apresentados a homens e mulheres que brilharam intensamente para Deus em seu mundo sombrio. Pessoas que, contra todas as probabilidades, foram capazes de vencer as adversidades e as provações. Pessoas que foram capazes de dar um testemunho brilhante do Senhor quando outros se debateram no pecado. Por que não temos os nomes de Adão e Eva no livro de Hebreus? Você sabe por quê? Porque depois de Adão e Eva, exatamente, porque os descendentes de Adão e Eva viveram na contradição. Eles não. Eles viveram face a face com Deus. Viveram no... Exato. Exatamente. Então, o Hebreus 11 não fala de Adão e Eva, não menciona. Pela fé, Adão não tem, cara. Por quê, Daiane? Porque a fé, ela só pode nascer diante de uma contradição que eles não viveram. Adão e Eva, Anderson, nunca tiveram fé. Eles viviam com Deus. Tem fé do quê? É impressionante que a gente estuda a Bíblia, né? Os dois únicos casais, as duas únicas pessoas que estão no céu, certeza, não precisaram de fé. Os caras não precisaram de fé, meu. Mas e depois? Tudo que fizeram não precisaram. E tudo que fizeram não precisaram de fé. Não, mas aí tem um detalhe. Tem um detalhe. Ó, judiciosos! Tem um detalhe. Eles não desistiram, porque Deus deu a promessa e deles vieram 7. De 7 veio Enos. De Enos veio toda a família que nasceu o Cristo. Então eles fizeram a caca, eles consertaram a caca. Mas não precisaram de fé. Veja bem, os caras viveram 900 anos e nunca precisaram de fé. Quem precisou de fé? Foi quem nasceu na contradição. Nós nascemos na contradição. Você ia falar, Romualdo? Alguém ia falar aqui? Mas a dúvida. Fala. Mas o Adão, antes lá no jardim, não precisou de fé. Não. Mas depois que ele saiu, Não precisou. Porque a fé, ele estava com o Senhor. Assim, nesse sentido, ele cria na promessa. Mas ele não cria em Deus. Ele vivia com Deus. Então ele sabia da existência, da realidade de Deus, vamos dizer assim. Mas eles se comunicaram depois com eles? Não. Não. Mas eles viveram do quê? conforme o livro, conforme o evangelho. Aqui, ó. Não, eles conversaram como a gente conversa. Livro apócrifo. Então, eles criam na promessa, mas eles falavam sobre Deus entre eles o tempo todo. Falavam de Deus o tempo todo, sem que o seu filho soubesse disso, tivesse essa experiência. Por exemplo, por que Abel e Caim ofereceram a Deus sacrifício? Porque os pais ensinaram, ó. Vocês precisam fazer isso aí. Os filhos aprenderam. Não vou entrar no mérito da questão agora, daqui a pouco eu já vou entrar. Mas eles aprenderam com quem? Com os pais. Então, se você olhar do ponto de vista, Adão e Eva foram as únicas pessoas que não precisavam de fé. Mas ensinaram. Vivia com Deus. Não a fé em si, como a conhecemos. Mas eu vivia com Deus. Só que o autor de Hebreus vai traduzir isso como fé.
Por exemplo, os nossos pais não ensinaram para os seus filhos, vocês têm que ter fé em Deus, porque não existia esse princípio. Não existia esse princípio. Esse princípio de fé, quem dá o tom é o autor de Hebreus. Eles ensinavam o quê? Eles ensinavam a seriedade com Deus, eles ensinavam a importância da relação com Deus, eles ensinavam a importância de ter comunhão com Deus, mas eles não falavam o que a gente fala para os nossos filhos. Vocês precisam? Fé. Essa concepção de fé só veio com Hebreus. Você não vai ver a palavra fé, eu já falei isso para vocês. Você não vai ver, Anderson, a palavra fé no Antigo Testamento. Não existe. O que existe é o Hebreus dizendo que existia. Mas não existia. Então, vamos lá. Adão e Eva são preteridos dessa parte sobre a criação porque viram Deus, tiveram comunhão com Ele e conversaram com Ele. Seus filhos foram os primeiros a exercer a fé no Deus invisível, mas também os primeiros a lidar com o pecado, o fracasso, o mal estabelecido na terra. Então, quem vive na contradição é que precisa de fé. É o nosso caso. Eu não vou falar de todo o capítulo hoje, só um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai terminar. A fé de Abel. O texto diz lá, pela fé Abel. Quem vai ler o verso 4, por favor? Quem vai ler o verso 4? Quem vai ler? Quem vai ler? Quem vai ler? Romualdo. Lê lá o verso 4, Romualdo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Veja, pela fé, algumas pessoas falam assim, Joel, mas Deus aceitou o sacrifício de Abel, porque Abel ofereceu o cordeiro, e o Caim ofereceu os frutos da terra. Não, não foi o motivo. Não foi. Exatamente, não foi o motivo. Porque oferecer frutos da terra está na lei também, lá com Moisés depois. Mas olha aqui, vamos ao texto. De Gênesis capítulo 4 vai dizer bem certinho isso. Lê lá Gênesis, por que fala de fé? Abel teve fé. Lá em Gênesis capítulo 4... Se não me engano, vai falar que ele se atentou para ele primeiro nessa oferta. Falam isso, que também não é. Também não é essa... O que está aqui, Anderson? Versículo 3. Alguém lê para nós? Leia, Romualdo, já que está com o microfone aí. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Continua. E Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e de sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. E o outro lá? Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Na minha tradução diz agradou. Agradar, veja bem, olha lá, vamos ao texto lido e observemos as palavras. Agradou-se o Senhor de Abel e sua oferta. Desagradou o Senhor de Caim e de sua oferta. Então, o fruto não era o que se deu, o fruto é o que já era dado, a vida dos caras. A diferença não foi a ovelha ou o fruto da terra. A diferença que pesou, o que foi? Exatamente. A diferença foi? A vida de Abel já era um culto a Deus. A vida de Caim nunca foi um culto a Deus. Então não adianta. Aí você vê lá na igreja, as pessoas dão dízimo, amém. As pessoas dão ofertas, amém. Para nós pastores, todo o dinheiro que entrar no caixa da igreja vai abençoar a igreja. Não vai, Anderson? Não vai, Nilton? Mas vamos ver a ótica de Deus. Aquela oferta, para Deus, não faz sentido. Certas pessoas dão. Porque a vida dele não está no altar. A vida dele não é um altar, na verdade. O cara deu oferta, o cara deu dízimo. Lembra da fé?
Ele deu dízimo com toda a fé dele. Mas a vida dele, ele desonra o Senhor com a vida dele. Trapaceia, engana, maltrata a esposa, maltrata o marido, maltrata o filho não obedece o pai, xinga, fala palavrão, mas quando chega do dia de dar o dízimo, ele dá, vai abençoar financeiramente a igreja, mas ele mesmo não será abençoado. Por quê? Porque a vida dele não está digna do Senhor. E a própria reação dele. A própria reação. Já indica que ele já tinha comportamento, né, porque se irou, porque Deus não. Né, se irar com Deus já é um comportamento de alguém que não tem uma vida certa com Deus. Você tocou num assunto bom, Joel. A reação de Caim, doutora Léa, me ajuda aí que eu vou entrar na sua área, tá? A reação de Caim era a reação de uma pessoa que vivia rejeitada. Por exemplo, quando o Caim nasceu, quando Deus falou para eles lá que o seu descendente vai esmagar a cabeça da serpente, quando nasce o primeiro filho, quem que eles acham que é a promessa? Caim. Quando nasce o segundo filho, eles dão o nome de quê? Abel. Sabe o que significa Abel em hebraico? Evel em hebraico. Evel. Aí você pode falar lá com o pastor Paulo o que significa o nome dele em hebraico, tá? Acho que ele não vai gostar muito, mas você pode falar. Avel significa coisa desprezível. Ou significa coisa vã, sem necessidade. Isso significa Abel em hebraico. Uma coisa. Por que eles colocaram o nome do filho de Abel? Porque Caim, o que vem depois de Caim, não serve. Caim significa vermelho. Adão significa da terra. Adão, qual era a profissão de Caim? Lavrador. Qual era a profissão de Adão? Lavrador. Quem que é o filho da promessa? Caim. Vem o outro, como é que põe o nome? Desprezível. Você não precisava nem dele. Só que quando as crianças crescem, opa, tem uma coisa errada. A gente errou em Eva, meu amor, nós erramos, hein? Você viu que o Caim briga com o irmão, mente, maltrata os animais, é preguiçoso para trabalhar. Abel é diferente. Ele é obediente, ele ama o irmão dele, ele trata as ovelhas com carinho, ele tem prazer no que ele faz. Abel que é o protegido. Abel é que é o escolhido de Deus. Ora, quando Caim deixou de ser o centro das atenções e Abel passou o centro das atenções, o que você acha que ele pensou? Não, aí não, ele vai, veja, isso é uma boa palestra para a família, hein? Viu, Anderson? Aí ele perdeu o reinado, Caim perdeu o reinado. Ele não é, com certeza os pais falaram, olha, a promessa não é você, Caim, a promessa é teu irmão. Eles falaram. Eles falavam, os pais conversavam com os filhos. Ele se sente desprezado. Aí, como você observou, o cara já se sente desprezado. Eles vão oferecer um culto a Deus. Você já é o queridinho do pai, agora vai ser o queridinho de Deus? O que sobrou para mim? Aí, Deus, quando questiona o Caim, Deus vai dizer assim: por que andas irado? Porque descaiu o seu semblante. Por que descaiu o seu semblante? Qual é o contrário disso? O que isso nos sugere? O que está implícito? Que ele era uma pessoa feliz. Ele era uma pessoa alegre. Por quê? Porque ele era o escolhido. Ele era escolhido.
Ele tinha o cetro. Dava risada para tudo. Quando se inverteu, por que é como se Deus estivesse perguntando assim, Jaque, me diz uma coisa, Caim, você tem motivo para ficar irado? Tenho sim! Eu tenho sim! E João vai dizer que as obras de Caim eram más. Então, quando a gente olha o Abel, Deus olha o interior, vasculhando as atitudes para saber se o coração é sincero. A adoração verdadeira não pode estar separada da vida da pessoa. Eu penso assim, Deus só aceita o culto de alguém quando há culto na vida. Deus só aceita o culto de alguém quando há culto na vida. E todos nós, a Dani estava conversando comigo ali no intervalo, todos nós temos uma necessidade profunda de ser aceito. Por que todo mundo sente a necessidade de ser aceito? Porque quando eu sou aceito, e eu me sinto aceito, e quando eu sou aceito, eu não me sinto solitário, eu me sinto parte de um todo. Eu me sinto parte de algo maior. Quem é algo maior que temos na vida? É Deus. Você estava falando de família. Nós somos criados pela família, na família e para a família. Deus é uma família. Criou o homem à sua imagem e semelhança, criou outra família. A minha família é construída em Deus. Fora de Deus é um grupo de pessoas que não se entendem. Presta atenção. A família de Adão e Eva foi complicado, aqueles irmãos ali. E o Abel não tem culpa de nada. Ele simplesmente vive a vida dele com Deus e vive a vida dele em família. O problema era Caim. Então, qual é, pois, a relação entre atitude e culto? A relação é que a parte interior, onde ninguém vê, se encontra o verdadeiro desejo de agradar a Deus ou não. Pela fé, lê de novo o verso 4 com essas informações que a gente está dando. Vamos ler de novo o Hebreus 11, 4. O que diz lá? Alguém pode, qualquer um pode ler, qualquer um aí. Pela fé, Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Espera aí, qual foi o maior sacrifício? A vida! O estilo de vida dele, cara. Fé cristã é estilo de vida, não é religião. É igual o Davi, porque Davi era meio que rejeitado na família, ele era diferente, não sei se dizer. E ele lá sozinho, ele adorava a Deus. Né? Mesmo ele sozinho. Sim, ele adorava a Deus. Por isso que Deus escolheu ele, porque ele já tinha uma vida com Deus. Né? Deus conhecia o coração. Não é porque Davi era melhor que todo mundo, é que Davi era trabalhável. A questão toda não é que ninguém é melhor, porque esse negócio de ser melhor é para Deus. A questão é que Davi era um cara trabalhável. Eu posso trabalhar com ele. Por que Deus vai trabalhar com um cara tão contraditório igual Davi? Pensa um cara contraditório. Mas era o único cara que era trabalhável. Quando Deus falava, você pecou, ele caía de joelho. Quando ele estava em aflição, ele orava a Deus, o que eu faço? Deus, eu estou com dúvida, como é que eu faço? Deus, essa batalha, eu faço o quê? Pô, você é general, se vira. Não, faz isso, Davi, vai para lá, vem para cá. Deus quer trabalhar com gente trabalhável. Perguntaram bem assim para Zagalo, qual foi o pior tipo de jogador que você já trabalhou na vida? Ele disse, aquele que acha que é jogador. Aquele que acha que é craque. Esse é o pior tipo de cara. E o pior tipo de pessoa, para mim como professor, é aquela pessoa que acha que sabe tudo, o que não é ensinável. Se eu, como pecador, não consigo trabalhar com o não ensinável, quanto mais Deus. Por isso que Deus não chama certas pessoas na igreja. Deus salva o cara, mas não vai fazer nada por ele, não. Esse cara não é ensinável. Mas eu vou salvar a alma dele. Viu, Nilton? Você tem uns caras lá na tua igreja assim. Viu? Você tem uns caras lá na sua igreja assim. Tem uns caras lá que às vezes você fala assim, mas por que fulano... Ó, gente, ó, um ponto de observação nas nossas igrejas, hein? Por que fulano nunca faz nada? O bicho é um preguiçoso. Não, às vezes o cara não é preguiçoso, é que Deus não levantou ele para fazer nada.
Porque Deus não vai trabalhar com gente que não é ensinável. O cara que não quer aprender, Deus não trabalha com ele. É aquilo que a gente fala, quer conhecer, dê poder a ele. O cara, se você se de alguma maneira a igreja abrir para ele um tipo de ministério, você está destruindo a vida do cara. Que ali ele só vai para baixo. Acontece isso. Enquanto ele não tem nada, ele está vivendinho. Servindo para alguma coisa. Ele está vivendinho. Parece na igreja, dizimista, está orando. Mas, rapaz, se der certos cargos para pessoas, você está destruindo ele. Não tem aquele versículo assim? Jesus disse, ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Qual é o pai? Olha só. Qual é o pai que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Qual o pai que lhe... Peixe, lhe dá uma cobra. E eu estava falando ontem, eu estava falando numa aula que eu dei, eu disse o seguinte, ó, se Deus responder certas orações, ele está dando cobra pro cara. Se Deus responder certas orações, ele está dando cobra pro cara. Então, é preferível ele não responder, porque se ele não responder, ele está dando pão. Está dando certo. Mas se o cara insistir naquilo, ó, o que você está me pedindo é uma cobra. Já que você vai insistir, eu vou te dar uma cobra. Então, tem certas pessoas da igreja, deixa ele lá que ele está vivendinho. Porque se você der alguma coisa para ele fazer na igreja, o cara cai. Porque ele não é ensinável. Ele não vai aceitar você dar opinião, ele não vai aceitar você dar uma sugestão. Nada, ele sabe tudo. Esse cara não é ensinável. Não é ensinável. Então fica quieto. Eu tive aluno aqui, com muita tristeza. O cara ficou 2 meses aqui, nunca mais voltou. E eu visitei ele. Não é ensinável. Ele achava, ele era presbítero da igreja há 30 anos, um cara de 50 e poucos anos de idade. Teve um impacto, o que nós estávamos falando aqui. Teve um impacto na minha aula de hermenêutica. Que eu falei, eu não esqueço isso. Eu falei, bom, nós vamos estudar hermenêutica, primeiro dia de aula. Eu falei, ó, para começar, a Bíblia não foi, originalmente, a Bíblia não foi escrita para nós. Carta de Paulo aos Romanos. Escreveu para quem? Os Romanos. Então não foi para mim. Foi para os Romanos. Como é a Bíblia, é a palavra de Deus, aí ela perpassa os séculos. Para que eu falei isso? Como assim, pastor? Como assim que a Bíblia não foi escrita para nós? Não foi. Está lá escrito. Carta escrita à Igreja Presbiteriana do Brasil. Aí o cara foi remoendo. E eu vi quando eu chegava na minha aula, ele ficava... Não é ensinável. Um dia, rapaz, na sala de aula, ele falou assim, pastor, antes de começar, eu queria que você me respondesse as perguntas. Falei, você gosta das minhas histórias, né? Ele gosta das minhas histórias. Pastor, eu queria... E todas as aulas ele fazia perguntas e eu respondia as perguntas dele. Aí um dia ele falou assim, pastor, eu queria que você me perguntasse... Eu fiz umas perguntas em casa, esse final de semana eu queria que você me respondesse. Não, tudo bem, irmão, pode fazer. Aí abriu a Bíblia, dentro da Bíblia, porque a Bíblia, né, já viu, né? Está dentro da Bíblia, Bíblia. Aí ele fez bem assim, ó. Foi desdobrando o papel. 29 perguntas. Não, acabou a aula. E acabou a aula para ele também. Pastor, por que a Bíblia diz isso? Por isso. Por que a Bíblia diz assim? Por isso. Por que a Bíblia fala desse jeito? Ou bom, se bem que hoje eu passei esse cálice para o pastor Marcos, ele que é o professor de hermenêutica. Por que a Bíblia diz isso aqui? É por causa disso. Isso aqui, essa é uma questão cultural histórica. É isso aqui, essa aí é uma questão assim. Respondi as perguntas todinhas, foi a aula toda. Isso aí é o despertador do Nito, a hora que ele acorda durante a semana. Aí... Resultado, você está na hora mesmo, vou acabar com isso aqui. Falta meia hora só. Ele nunca mais voltou. E o pior, aí eu visitei ele, né? Onde mora fulano? Fui lá. Opa, é o seguinte, você terminou o semestre, ele estudou um bimestre. Terminou o semestre, fui lá, visitei ele, conversei com ele. Não, pastor, eu não quero mais e tal.
E ele ficou meio atordoado ainda um tempo, porque o não ensinável, ele fica lutando porque ele sabe que não sabe, mas ele não abre mão de que não sabe. Então, ele prefere ficar na ignorância, mas não ter a humildade. Cara, que bom que você me ensinou. Eu ouvi aqui, Nani, uma outra história. Escutei primeiro mês de homilética meu aqui na aula. Um presbítero levantou e disse, ele na aula ele falou, não, só para terminar a história do rapaz, no meio das 29 perguntas, teve um outro aluno que olhou para ele e falou assim, você está parecendo um fariseu, você é um fariseu. Sabe quem falou isso para ele, Max? O japonês lá que congregava com a gente lá, o Koriyama. Koriyama falou, você é um fariseu, hein? Você é um fariseu, acabou com ele. Quase que eu falei assim, não foi carne e sangue que te revelou. Quase que eu falei. Então, o não ensinável, Deus não conta com ele. Então, deixa ele quietinho. Então, tá bom, por que veio aqui, né? Tá. O que você sabe é o suficiente para te salvar. Então, fica aí. Porque se ele... Cara, acabou a vida dele. E acabou a tua vida também, viu, Lucas? Lembra que nós conversamos segunda-feira? Esse cara que você veio conversar comigo, ele não é ensinável. Foi? Ó, o revelamento, ó o revelamento aqui, ó. Exatamente. O cara que não é ensinável, deixa ele quieto, deixa que Deus trata. Enquanto ele está lá, ele não é dor de cabeça para você, mas se der alguma coisa para ele fazer, você arrumou sarna para se coçar. Muito bem, queridos, pela fé Abel, então, o Enoque é um sujeito fantástico, a gente fala dele quarta-feira que vem. Amém, queridos? Tudo certinho? Viu, Anderson? Se você quiser se agendar, se quiser trazer mais alguém que pode, quarta-feira, nós vamos ter mais umas 3 semanas, eu acredito, 4 no máximo, em termino de Hebreus, a gente está vendo um outro curso para o próximo semestre. Perguntas, comentários? Bom, o pastor Joel, ele não vai estar aqui, porque ele vai ter que voltar para Jerusalém dele, mas foi um prazer ter você aqui também. Quando você estiver por aqui, quiser participar com a gente, é isso aí. Amém, queridos? Alguém tem um motivo de oração nessa manhã? Então, não tem? Então, vamos ficar em pé e vamos orar a Deus. Sim, Nayane? Já está um mês e pouco.